Boa tarde, pessoal que está chegando aí. Boa tarde. Ansiosa para o nosso papo de hoje. Enquanto vocês chegam aí, vou falar um pouquinho sobre isso. Vocês viram essa próxima edição? Tá muito boa, né? Começa hoje. Teremos hoje 2 lives e vou falar de agora, tá bom? A professora Wanda vai falar com a gente daqui a pouquinho. Ela já tá aí, né, Wanda? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Hoje o assunto é muito legal, porque nós vamos falar também de harmonização orofacial e sua relação com a ortodontia, enfatizando a finalização ortodôntica. Muitos ensinamentos aí de uma ortodontista e também atua na área de harmonização, né? Uma professora muito querida. Eu estou muito feliz de te receber aqui, viu, Wanda? Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre o currículo dela antes de chamá-la. A gente se conhece da SPO, lógico, né? Ela é uma coordenadora de cursos lá, professora de ortodontia, professora de harmonização. Ela também dá muita aula, palestras, cursos fora do Brasil. Ela tem um currículo lindo, né? E muita dedicação aí na ortodontia. Então é um prazer recebê-la você aqui, tá? Vamos lá, vou chamar você, Wanda. Ê! Olá, tudo bom, Thalita? Oi, Wanda! Como você tá? Obrigada, primeiramente, muito obrigada pelo convite, é uma honra. Esse período de quarentena está sendo um período de muita reflexão, muito estudo. Eu, no começo, não estava me dedicando à live e eu pensei, não vou entrar nisso, não vou fazer. Não vou organizar minhas aulas, vou organizar minha vida, Sim. porque é um período de parada, de reflexão que a gente tem que, de qualquer maneira, se repaginar, né? Mas aí eu fui assistindo, fui vendo tua proposta, fui vendo a proposta de várias pessoas da harmonização, também está tendo muita live. Fui vendo propostas dos meus ex-alunos e amigos e colegas do mundo inteiro, que você sabe que eu adoro viajar e que dou curso pelo Brasil inteiro, pelo país, pelo mundo inteiro. Se me convidam, eu estou lá. Você sabe disso, você me conhece. Então, eu comecei a me entusiasmar de falar, não, vamos falar alguma coisa, claro. E aí choveu convite essa semana para mim, para a gente divulgando essas coisas novas. Porque é o que eu falo, no momento do dia a dia, dos nossos cursos de faculdade, de SPO, de tudo, de consultório, porque é o que teoricamente nos sustenta, e é muito mais o consultório, né? A gente não tem tempo de se repaginar, de falar, vamos ampliar alguma coisa, vamos conhecer o que o mundo está falando de novo, porque a gente não pode ficar sempre na mesma, principalmente agora, que a gente não sabe o que vai acontecer quando a gente voltar. É um momento muito importante. Olha, eu vou de vez em quando pôr meu óculos, porque eu não consigo saber nem quem está entrando, para agradecer. Ô, Marilisa, acabou de entrar. Um monte de amigo seu aqui, ó, por aqui, eu aluno. Vou muitas vezes colocar o óculos para eu poder ficar por dentro. Fica à vontade. Mas é o que você falou, é um momento muito importante que se a gente fechar os olhos para essa parte também de continuar nosso investimento na ortodontia, compartilhar conhecimento, isso não é bom, é ruim para nós mesmos também, né? Então é uma forma de se reinventar, né, Wanda? Não tenha dúvida, Thalita. E outra, a odontologia, principalmente hoje com a internet, ela não está estanque. A odontologia, de um modo geral. E eu posso te falar com total certeza e confiança e certeza do que estou falando, que eu tenho orgulho de ser brasileira. Eu tenho orgulho de participar da odontologia brasileira. Porque aonde eu vou, a gente é aplaudido. Aonde a gente pisa no mundo, a gente tem material para mostrar, para competir em todas as partes do mundo. Claro, muitas vezes a tecnologia está mais difícil ou mais cara para o terceiro mundo e tudo mais. Os nossos pacientes muitas vezes não podem fazer aquilo que a gente esperava, né? E que a gente tem a propor. Na harmonização, você vai ver,
tudo isso, muitas vezes você oferece para o paciente, mas muitas vezes ele não pode fazer. E a gente tem que ter jogo de cintura, né? O brasileiro é perfeito nisso. Modéstia à parte, É a que o odontologia brasileiro brasileira sabe enganar. Não, o brasileiro sabe fazer e ele sabe como contornar situações, tá? Então, olha, nossa, eu tô achando uma delícia ficar aqui o pessoal muito bom. entrando. Você vai viciar, você vai ver. Seus alunos aí, é muito gostoso. Não, e o pessoal, muita gente me perguntou assim, mas em qual Instagram eu entro? Entra no da ela vai conduzir. Ai, mas eu não sou amiga dela, ai, eu nunca segui alguma coisa. Não, mas é aberto. Né? Então, fica aberto. Aí eu quero saber também uma pergunta antes da gente. Começar. Essa daí é minha. Eu sou parceira dela em muita coisa, ela é muito parceira minha, foi minha aluna de odontologia. E foi por conta dela que eu hoje estou dentro de curso de harmonização. É mesmo? A Pri que entrou. O pessoal da SPO. Bem-vinda! Ai, Elis, essa tá em Miami agora, junto. Não, tá uma delícia. Ontem eu fiz uma live, ontem eu fiz uma aula para os meus alunos da SPO pelo Zoom. Tinha gente da Espanha me assistindo, ex-aluno que está morando lá, gente que me assistiu há 2 anos, eu dei um curso lá em Valência, também de harmonização para pacientes ortodônticos, então foi uma delícia tudo isso. Tem a parte boa de fazer em Zoom, por exemplo, que você pode abrir para mais pessoas, né? Eu fiz também semana passada, e é muito legal, porque os nossos alunos podem assistir, mas também a gente pode abrir para outras pessoas, né? Exatamente. Oi, Ana Najara. Tá Najara, apareceu a Cláudia da Ditec ali. Legal. Estou super contente. A Rita Baratella, Rita, muito obrigada por você. Eu sei que ela é uma pessoa, é presidente da Associação Brasileira de Ortodontia Lingual. Ela tem um instituto maravilhoso em Portugal, Rita. No Porto e em Lisboa. A gente está fazendo uma parceria para eu ir para lá também com ela. E ela é uma pessoa tremendamente ocupada. Obrigada por despender alguns minutos com a gente aqui. Para te ouvir, olha só. Tenho certeza que terão alunos dela nos assistindo. Que legal. A Su, oi Su, tá aqui também. Cláudia, muito bom. Bom, vamos começar então, Wanda. Tô ansiosa para te ouvir. Senão a gente só fica batendo papo. Como uma professora de tantos anos na ortodontia foi para harmonização orofacial? Conta pra gente. Vou fazer um pequeno resumo. Claro, até aqui eu vou ter que pegar uma colinha aqui do computador para eu não errar a data, tá? Por quê? Eu vou fazer um ligeiro histórico. A gente, no início da harmonização facial, a gente nunca pensava que poderíamos trabalhar. Primeiro, a gente não sabia nem se era legal, nem se a gente podia fazer isso. Então, foi legalizada a atuação do cirurgião dentista, porque a gente, desde a Lei 5.081, que foi 1970 e pouco, 60 e pouco, o cirurgião dentista ele pode prescrever e administrar e injetar fármacos. Então, teoricamente, o que é a toxina botulínica no começo? É um fármaco. Então, a gente já estava legalmente podendo fazer alguma coisa, né? E aí, o Código de Ética do Conselho Federal de Odontologia, capítulo 2, artigo 5, inciso 1, e no capítulo 3, artigo 8, inciso 6, já nos autorizava, então, a propor esse tipo de abordagem para o nosso paciente ortodôntico. Dia 1/7/2011, aí que praticamente eu entrei. Dia 1/7/2011, o CFO libera o uso da toxina botulínica. Logo depois, veio um grande amigo meu, um grande amigo nosso, da Priscila, que está aí, já vi nos assistindo. Veio um grande amigo nosso, que era da Cronon, que eu já fui presidente de uma associação brasileira, de uma associação italiana que tinha aqui no Brasil. Depois eu fui presidente dessa associação internacional, que tinha em 7, 8 países, com várias crises em alguns países, isso deu uma diminuída. A minha irmã Fono, que é da minha equipe, está entrando. Oi, Vera.
E aí, o que que aconteceu? Ele chegou no Brasil, tinha ficado 3 anos na Itália, trabalhando muito com isso, porque na Itália há muitos anos eles trabalham com harmonização, com fármacos, porque a maioria lá eram médicos, dentistas. Então, a Aurineia, essa é minha secretária, essa está entrando mais para me prestigiar, porque ela trabalha comigo há 24 anos. Então, é família, tá? É da minha equipe. Então, quando o conselho liberou tudo isso, foi exatamente na mesma época que o João chegou. Eu estou batendo na mesa. Que o João chegou aqui no Brasil. E quando ele chegou, ele me apresentou esse trabalho dele. Falei, maravilha, João, vamos lá para a Cronon. Ele deu uma palestra para a gente. Ele deu uma palestra e eu me entusiasmei demais com o assunto, vendo a gama, né, que a gente poderia de possibilidades dentro do meu paciente ortodôntico, dos meus pacientes de consultório e de curso. E aí eu convidei ele para dar o primeiro curso que ele deu aqui no Brasil, foi na sede, que era uma casa que eu alugava, da Cronon, lá em Moema. E ele foi um curso, assim, maravilhoso. A gente teve, acho que, 20 alunos na primeira turma. Tivemos vários cursos dele. E, com isso, nesse curso estavam presentes vários amigos, ex-colegas, ex-alunos meus, colegas de cursos de outras, de faculdade, de tudo. E nesse curso estava a Priscila Pereira, que foi minha aluna da graduação na universidade. Ela foi minha aluna de graduação. Depois ela foi minha assistente em cursos de atualização de ortodontia e tudo mais. E ela junto comigo. Ela abraçou a causa como uma louca. Ela grudou mesmo no João. E aí tudo que o João iniciou aqui, ela com todo empenho, começou a tocar. E eu sempre do lado. Mas eu não era botoqueira. Não me escutem falar disso. Eu não era uma pessoa que saiu com a seringa na mão. Não, eu sou professora de ortodontia. Né? Então, aí, o que que aconteceu? Em 2019, janeiro de 2019, no Congressão, a gente ficou sabendo que o CFO tinha aprovado a especialidade. Aí, claro, a Priscila entrou logo na FAOA com um curso de especialização que muito me orgulho de fazer parte deste curso, né? Eu sou professora do curso da FAOA PCD em harmonização orofacial. E aí, conforme você for e as pessoas forem perguntando, eu vou discorrendo o que eu faço dentro desse curso e o que eu trouxe para o meu consultório e o que eu trouxe para as minhas aulas e os meus cursos de pós-graduação. Né? Porque eu sou uma pessoa bastante eclética. Eu já coordeno curso de odontologia do esporte na Mandic, ortodontia, especialização. Tem vários alunos que eu já vi entrando da língua espanhola, que foram venezuelanos, colombianos, chilenos, angolanos, que querem fazer o curso de especialização na Mandic comigo. Então, todos sabem que eu vejo uma coisa que me entusiasma, eu mergulho de cabeça. E muito bom, muito bom. E você pegou bem esse início, né, Wanda, também. Você e a Priscila no Brasil, então isso é muito legal, né? Exatamente. Já tinham professores que davam cursos de atualização aqui, alguns grupos, mas não era ainda autorizado, nada disso. Então, eu estou contando o meu histórico e lógico. Foi esse. E hoje a Priscila dá aula no mundo inteiro de harmonização, né? Eu continuo indo, falando um pouco de harmonização, um pouco da horta, um pouco do esporte, que é claro, e da imaginologia também. Com isso conheci muitas turmas da América do Sul, porque eu também fiz doutorado na USP em imagem, então tudo isso a gente fala. Legal. Eu acho que, assim, dentro da área da odontologia, a ortodontia, ela contribui muito com a harmonização, porque nós temos um detalhe, o estudo da análise facial, né? E eu vi, ano passado, no Ortho News, uma doutora lá, tiveram maravilhoso, né? E ali, eu falei, gente, é muito ligado, porque nós podemos ter uma avaliação realmente criteriosa ali na face do paciente. Conta pra gente, então, Wanda, agora um pouquinho sobre
o que a harmonização pode contribuir com o paciente ortodôntico? Nos padrões Exatamente faciais, isso que você falou, Thalita. A gente, primeiro que tudo, é a única especialidade que tem uma documentação. É a única especialidade que tem uma documentação. Às vezes a gente nem conhece o paciente, recebe uma documentação. Então, o que a gente observa? A gente é muito observador, a gente é detalhista. A gente sabe que se eu fizer 4 extrações, eu vou piorar aquela face, aquele perfil. Por quê? Porque eu estou diminuindo, eu estou aumentando o ângulo nasolabial, eu estou... isso tudo a gente já faz há muito tempo. Então, eu acho que a ortodontia, junto com a harmonização, eu acredito que é uma das especialidades que mais consegue trabalhar e necessitar da harmonização é a ortodontia. Por isso mesmo, porque a gente trabalha só com perfil. Depois, dente. Ortodontista sabe movimentar dente. O grande desafio é o diagnóstico. E a gente, no diagnóstico, claro que sempre, 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 nós temos muito mais ferramentas. Concorda comigo? Muito mais ferramentas para trabalhar com isso. Com certeza. Então, para mim foi um campo aberto e eu mergulhei. Ótimo. Então, acho que a gente pode começar já nessa parte de padrão facial, né? Que é a análise facial. Qual a influência e aonde que a harmonização poderia contribuir com os diferentes padrões faciais do nosso paciente? Nos 3 padrões. Então, vamos começar com o padrão 1, tá? O que eu posso te dizer de um padrão 1? Padrão 1 é aquele paciente que de boca fechada, né? De boca fechada, sorrindo só, você nem muitas vezes sabe que ele é um paciente ortodôntico, porque ele é bonito, porque ele é harmônico, porque ele é equilibrado. Então, o padrão 1, teoricamente, você fala, não, no padrão 1, eu fui até convidada agora para escrever um capítulo. Convidado não, vai estar sendo lançado logo depois da pandemia, né, da quarentena, um capítulo do livro da Andressa Ballarin, que é uma pessoa que trabalha... agora não me lembro se é Curitiba ou Florianópolis, mas acho que é Florianópolis. Florianópolis, sim. É casada hoje, esposa do João Cerveira, que foi com quem... Eu comecei, ela tá aí, então eu não tinha visto que a Andressa tinha entrado. O Fernando veio me avisar. Então, eu escrevi um capítulo do livro para ela, que vai sair agora, não tenho dúvidas, porque agora ela vai ter tempo de terminar o capítulo, falando do padrão 2 e do padrão 3. Por quê? Claro, aonde eu vou mais necessitar agir é no padrão 2 e no padrão 3. Só que no padrão 1, muitas vezes, depois eu fiquei pensando, não, no padrão 1 também, porque eu corrigi a maloclusão, isso, ortodontista sabe corrigir, 6 chaves de oclusão, classificação de Engel, perfil, a Arnett, toda o equilíbrio facial eu vou ter conseguido. Mas e o lábio desse paciente está bonito? Já tinha um lábio bonito? Ele vai estar bonito. Se o lábio desse paciente não é bonito? Se já é um paciente adulto, com mais idade, que já está tendo o sulco nasogeniano. Caiu. Não? Você está me ouvindo? Eu tô só te vendo. Caiu. Vou tirar você e vou te pôr de novo, tá? Pera aí. Pronto. Voltou. Eu vou tirar. Gente, a internet é assim, né? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Aí, voltamos. Então, eu até deixei no 4G, porque às vezes isso é melhor. Aqui o 4G nem tanto. Né? Então, quando eu estava conversando com a Andressa de fazer tudo isso, eu pensei, não, padrão 2 e padrão 3, compensação dentária, ela conhece muitíssimo essa parte de oclusão, porque ela é mestra e doutora em estética dental, estética do sorriso, é com ela mesma, né? Então, depois eu pensei, mas e o meu paciente padrão 1, que tinha uma maloclusão dentária,
eu corrigi essa maloclusão, mas ele não tinha um lábio bonito. Ele tinha sulcos profundos, ele não tinha a simetria do sorriso. Isso eu tenho também a Vera, que trabalha muito comigo, da parte de mioterapia. É bom que você está bem completa, né? Estética, né? função, Então, é um contorno. tratamento completo. A gente não pode, de maneira nenhuma, pensar em isolar algum músculo, alguma área. A gente trabalha com esta fase. Por isso que eu questionei muito quando os dermatos, os plásticos brigavam muito de não permitir que a gente entrasse. Eu questionei muito, porque o plástico e o dermato entendem desta parte. Nós é que entendemos. A gente é que sabe quanto de dentes pôr. Então, por exemplo, sei que está me assistindo e eu sei... Caiu de novo? Não. Tá me ouvindo? Eita. Eu tô te ouvindo, mas travou sua internet. Mas pode falar que dá para ouvir. Aí. Agora tá sem áudio. Aguardando, pessoal. Vamos ver se agora vem. Aí. Agora foi? Agora foi. Tá, daqui a pouco, senão eu mudo isso daí eu tenho computador também, mas eu estava no celular. Então, o que a gente percebe no paciente padrão 1, eu tenho uma boa oclusão, mas eu posso não ter uma face equilibrada, eu posso não ter um sorriso bonito. Então, mesmo que eu diga, eu não faço muito uso, por exemplo, Wanda, de preenchedores ainda. Eu tenho meu filho, que é mestre em ortodontia, que faz isso para mim. Mas se o lábio não está bonito, esse paciente precisa, sim, da harmonização do lábio, para ele ficar com um sorriso bonito. Porque não adianta nada um lábio aberto, um lábio pequeno, um lábio vertido, um lábio invertido, um lábio sem uma riqueza de detalhes. Você deixa com o dente mais lindo do mundo e cadê a beleza do teu tratamento? E qual que é a aceitação dos pacientes nessa finalização ortodôntica? Eles aceitam bem? Como você faz essa proposta? Olha, eu hoje em dia tenho paciente que não vê a hora de acabar para fazer o lábio. E eu não faço, eu não gosto de fazer lábio, por exemplo, principalmente, antes de eu acabar. Lógico. Eu não gosto por quê? Porque eu não sei exatamente. Claro que a gente sabe que isso são tratamentos que vão reverter depois o resultado, claro, porque é um produto, né? E esse produto ele vai dissolver, ele vai ser reabsorvido pelo organismo. Mas eu não gosto. Eu acho que tem que terminar a ortodontia me pedindo. Claro que muitas vezes uma pessoa que já está tendo a gordura da face, que está perdendo inserção, que está perdendo envelheceu, e ela quer fazer um MD Code, ela quer dar um volume maior, isso é tranquilo, não vai interferir muito na área que eu ainda tenho que trabalhar, tá? Então tem isso. As pacientes pedem, né? Então, legal. Pedem, hoje eles pedem. Eu vi na palestra no ano passado, no congresso, que achei sensacional, que a palestrante falou que, assim, às vezes o paciente falta mento. Só que se você só preencher o meio, ele quer lábio. Só que se você só preencher o lábio, ele fica com aquele lábio invertido, como se fosse uma boca de pato. E é o que a gente vê. Então tem que equilibrar a face. Fala um pouquinho disso, Wanda. E o que é piora muitas, o lábio tem várias técnicas. A Andressa Balarim, por exemplo, desenvolveu uma aula de lábio. A Priscila tem a técnica dela de lábio. Tem várias. Então, muitas... Tem pessoas que vão num curso e fazem um preenchimento de lábio ou fazem um contorno de lábio. Dependendo desse, pesa mais e você tinha que ter volumizado e não ter feito o contorno. E, às vezes, você tem que fazer o contorno e não volumizar. Tudo vai depender, análise do diagnóstico. O
diagnóstico tem que ser muito rico, né? Então, tem uma série de fatos que você tem que observar. E isso chama-se diagnóstico, planejamento, para depois executar. A execução hoje, claro, a gente está abrindo mais o segundo curso agora na PCD, FAOA, né, de harmonização, porque essa turma termina, logo que terminar a quarentena, eles terminam também, e já está abrindo em outras unidades da FAOA, em outras associações, porque eu acho que é uma complementação para o ortodontista tremenda, tremenda. E é aquilo que a gente fala, vamos repaginar a nossa vida, né? Porque a gente não sabe o que vai ser o nosso consultório quando a gente voltar. E outras coisas, né? Eu acho interessantíssimo isso. Interessantíssimo. O que gente, eu fico preocupada um pouco é porque assim... Essa é a mestre das mestres da pele. Da pele. Ela faz um trabalho de pele fantástica. É uma professora do nosso curso também. O que eu fico preocupada é assim, por exemplo... Depois amanhã, quando vai ficar gravado, eu vou ver todo mundo. Amanhã você... por exemplo, você tem a fono, que é a sua irmã, a Vera, né? Você tá ouvindo? Dá pra ouvir? Sim. E aí, por exemplo, o paciente tem um lábio curto, você precisa de função naquele lábio. Nem todo mundo tem essa visão. Aí vai e preenche um lábio que não tem função. Então, eu acho que é muito interligado, né? Isso, esse conhecimento. Isso que preocupa. Que não tem... Não, eu acho que a a dia hoje, 2020, a gente não pode mais. Travou, né, pessoal? Alguma coisa na internet ali dela que tá pegando. Peraí. Cadê ela? Acho que ela caiu agora. Ao vivo é isso, gente. Acho que nunca tinha dado tanta caída assim. Peraí, deixa eu ver. Wanda, cadê você? Vocês estão assistindo? Vocês estão me vendo? Peraí. Deixa eu falar com ela aqui, pessoal. Deixa eu ver se ela... então a gente estava falando, só para ver enquanto ela chega, sobre a importância de associar a fonoaudiologia com a harmonização com a ortodontia, né, gente? Porque uma coisa liga na outra. Vera, se você não conseguiu, eu chamo você, tá? Fica posta aí. Peraí. Voltou. Não, você tem que marcar uma live com a Vera, que aí ela... Pois é. Ela vai dizer a Vera Aí a Vera vai dizer o quanto ela fica do meu lado. Mano, eu preciso trabalhar esse lábio. Então. É isso que às vezes a pessoa faz um curso e acha que já tá legal. E tem tanto conhecimento por trás da ortodontia, eu acho que é a base da harmonização. E a fono. E aí, o que acontece? Muitas vezes, Thalita, é aquilo que a gente fala. Tem que ter uma transdisciplinaridade, né? Então, é isso aí. Legal. Tá bom? Então, eu falei do padrão 1. Vamos passar para o padrão 2. Vamos para o 2 e 3, isso. Isso. E aí, no padrão 2, você falou muito bem, falta de mento. Aquele paciente que tem uma retrusão mandibular ou que tem uma mandíbula pequena, uma coisa é posicionamento. Isso com ortopedia, com ortodontia, e a mandíbula é bem desenhada, a gente consegue sucesso levantando mordida, desocluindo, expandindo, tracionando, elástico de classe 2, aparelhos ortopédicos, alinhadores. Hoje a gente consegue uma boa oclusão. Eu brinco em todos os meus cursos. O céu é o limite. Hoje nós não temos mais o direito de terminarmos mal alguma coisa, porque o céu é o limite. A gente tem condição, sim, de melhorar, tá? Então, no padrão 2, muitas vezes, o que eu fico?
com aquela retrusão de mento, porque a mandíbula era pequena. Então, ou ele vai para uma ortognática, ou ele vai para uma mentoplastia, e não é sempre que o paciente pode ir para uma ortognática que tenha um bom convênio. Hoje todos os convênios são obrigados a permitir a cirurgia, né? Mas muitas vezes ele não quer. É uma cirurgia, ele não quer nada invasivo, ele está feliz com o sorriso dele. Se é homem, põe barba, mas e se é mulher? Né? E se é mulher? Hoje a gente com preenchimento de mento, com toxina botulínica para uma hipertensão de mentalis, porque todo paciente que tem retrusão, como que ele vê do lábio? Fazendo isso. Ou sorriso gengival, que a gente vai falar ainda bastante do sorriso gengival. Então, esse paciente, ele fica com uma hipertensão de mentalis que a gente, então, tem que trabalhar. Com toxina botulínica, diminua a tensão de mentalis. Aí é o diagnóstico nosso para dizer, o lado esquerdo está igual ao direito, ele está tracionando igual, ele tem que compensar e tem que fechar a boca. Então, ele faz essa tensão de mentalis. O que a gente faz? Uma biomodulação. A gente não tira a força do mentalis, a gente biomodula com a toxina botulínica, tá? Então, é claro que o menos é mais, a gente sempre vai fazer de uma maneira que eu vou conhecer meu paciente, que eu vou conhecer a musculatura dele. Então, muitas vezes eu aplico 2 unidades em cada lado para diminuir essa tensão de mentalis. Outra coisa, aí é mais para a simetria que eu também quero falar com vocês. Mas o preenchedor de mento fica maravilhoso. Eu tenho pacientes que a vida inteira, eu tenho alunas no curso da harmonização que passaram 35 anos sem mento e de repente põe um mento cliente e ela fica felicíssima. Você desenha uma mandíbula de uma paciente que tinha aquela retrusão, aquele terço inferior da face pobre e você enriquece isso. Olha, é apaixonante, Thalita. E eu o padrão 2... O padrão 2 face longa, quando você faz o goníaco também dá para fazer, né? Claro. E aí o padrão 2 face longa pode fazer o contorno de ângulo goníaco. Você pode reestruturar toda essa mandíbula. Mandíbula é uma coisa linda e fácil, realmente fácil de você fazer. Por exemplo, eu vou todos os anos, já é o 5º ano, era para a gente ir o mês que vem, em junho, dia 6, em Miami. Aí eu já vi várias pessoas que nos ganham nesse curso, que é um curso de anatomia. Você tem que saber anatomia. A única coisa mais importante, além da ortodontia, você tem que conhecer a anatomia, crescimento, desenvolvimento, né? Porque a gente que estuda perfil, eu peço fotografia do pai em mocinho. Quando a criança vem, eu quero saber por que ele está com aquele perfil. Se o pai não é, a mãe não é, da onde veio esse perfil? Eu peço fotografia da família inteira. Então, na ortodontia tudo bem, mas na harmonização você tem que saber a anatomia. E neste curso do Mark tem uma professora, Patrícia Oioli, que ela é uma brasileira, santista, e é uma sumidade em anatomia. Ela é a chefona dessa parte de anatomia do Instituto Mark. Do 5º ano que eu estou indo. Mudou para setembro, vai ser dia 2 de setembro. Então, a gente muitas vezes leva alunos para eles verem aonde está inserindo o músculo, por que eu ali posso aplicar, por que eu tenho que biomodular, tá? E aonde a gente pode inserir produto, quer dizer, injetar produto, que seria o ácido hialurônico em torno de mandíbula. O céu é o limite. Continuo dizendo. Muito legal. Com todo... muito, muito. É apaixonante mesmo, apaixonante mesmo. E o pós-operatório? Dói? Tá? E agora eu quero falar um pouquinho. Outra coisa, beleza de lábio, código de barras, né? Que todas vão envelhecer. Eu já envelheci, preciso fazer, porque eu nunca fiz. Mas a gente tem que fazer. E o nosso paciente hoje, está muito fácil a gente poder oferecer. É um tratamento, às vezes, não tão caro, às vezes os produtos caros, mas dá para conversar tranquilamente
com o nosso paciente para isso. Então, eu falei no 2. Agora, vou falar alguma pergunta do 2. Pessoal, se tiver alguma pergunta, aí a gente Thalita. responde no final. Coloca aqui pra gente e a gente responde no final. Vai lá, no 3. Vamos pro próximo. Ah, tá caindo, Vera. Wanda. Tá caindo, Wanda. Peraí. Tá vendo a gente? Pessoal que estão vendo? Por isso que eu faço as lives mais cedo, porque à noite sobrecarrega aqui a plataforma do Instagram e piora o sinal. Mas deve ser alguma coisa na conexão dela. Vamos ver se ela volta. Aí. Pra mim não tinha caído, eu continuei falando. É, pois é. Então agora, não sei se tem alguma pergunta do 2, depois você me faz e tudo mais. Posso passar para o padrão? Pode, 3? Vamos lá. Tá. Então, o padrão 3 para mim é uma coisa apaixonante também. Por quê? Porque um paciente padrão 3, ele desde os 12, 6 anos de idade, 7, 8, 12, 15, ele sofre com o perfil, ele sofre bullying. Então, muitas vezes a gente usa ortodontia, ortopedia, expansão rápida. Ontem minha live foi de expansão rápida da maxila, tração reversa de maxila. A gente consegue até a oclusão dar uma melhorada para quê? Para aquela menina, aquele menino, dos 12 aos 15, 18 anos, que é quando o cirurgião vai aceitar fazer alguma coisa, se for ortognática mesmo, né? Ele vai passar a fase linda da vida dele, da menina, principalmente aniversário de 15 anos, as festinhas, os bailinhos, com um perfil tremendamente desagradável. Então, é claro que chega nessa fase, 15, 16 anos, eu estou com uma oclusão que pode ser corrigida com a compensação dentária, claro que eu vou compensar, porque eu não sei se esse paciente terá possibilidade, vontade, disponibilidade de se sujeitar a uma cirurgia ortognática, certo? Então, o que eu faço? Eu faço a compensação dentária, trabalho maravilhosamente bem com os bractes do Leopoldino Capelosa. Hoje a gente tem uma gama de bractes autoligados, eu praticamente hoje só estou usando autoligado, e mesmo que eu não trabalhe com o ligado, eu trabalho com autoligado, que é o que eu brinco, hipertorque, low torque, low, low, hiper. Então, a gente consegue fazer uma finalização dento alveolar perfeita, mas às vezes dá um perfil bonito. Então, como que é o perfil 3? Quando eu tenho um lábio inferior à frente do lábio superior, lábio inferior vertido. Quando eu tenho um lábio superior invertido, não evertido, né? Claro, ele fica sem lábio superior, né? Uma face tremendamente desagradável. E eu, podendo reconstruindo um equilíbrio neste lábio, eu dou um equilíbrio que o superior Gente, tá demais. Vocês estão ouvindo? Caiu pra mim aqui. Está falhando muito, tá mesmo. engraçado que eu te vejo o tempo todo aqui. E vejo as pessoas falando. Mas as pessoas estão falando que tá falhando, ó. Ouvindo nada. Agora foi. Tá aqui, ouvindo nada, sem som. Vamos tentar. Então,
Às vezes, esse lábio inferior está muito mais carnudo, muito mais proeminente, o lábio superior escondido. Eu posso melhorar. Lógico que tudo tem limite. Lógico que a gente fala em limites. Muitas vezes eu tenho uma pobreza de terço médio da face, é uma das características do padrão 3, e eu fazendo malar, eu melhoro muito. Eu fazendo contorno de lábio, volumizando o lábio superior, fazendo filtro muitas vezes, que esses pacientes, eles perdem o filtro, né? Então, muitas vezes, o paciente padrão 3, ele fica felicíssimo só com a finalização. Pois é, eu vi um caso assim no congresso, eu fiquei assim, abismada com o que pode melhorar no padrão 3, né? Também. Pode, muito legal. pode. É limitante. O padrão 3 é mais limitante, mas com pessoas bem treinadas para fazer a volumização, o contorno. E a gente fazendo o diagnóstico correto, isso, muitas vezes esse paciente está livre da cirurgia. Legal. E como que é a estabilidade, Wanda? A longo prazo, reabsorve? Como que é? A gente não pode prometer praticamente nada, porque depende de pessoa para pessoa, é individual. Pessoas tremendamente que fazem musculação o tempo todo, academia sem parar, a toxina botulínica dura pouquíssimo. Então, a toxina botulínica, pela bula da Allergan, né, do Botox, ela pode durar de 2, 3 meses até 180 dias. Eu tenho paciente que já durou muito mais. Em mim, a toxina botulínica, isso eu faço, Botox. Em mim, a toxina botulínica, ela dura 9 meses. Acho que é porque eu não faço academia. Então, ela dura bastante, mas é individual. A toxina. O preenchedor, a mesma coisa. Vai depender do tipo de preenchedor que você está usando, de qual granulação. Claro que aí é um diagnóstico que você tem que saber se é média granulação, se é uma granulação mais pesada, se é um leve, um lift, uma coisa. Eles, lógico que quando ele for lift, mais soft, ele vai perder mais rápido. Aí resta a gente o diagnóstico correto para usar o produto certo. Outra coisa, marca. Muitas vezes tem marcas que são excelentes para uns e não para outros. Outros, a marca não é tão boa que nem a outra marca. Então, a gente hoje sabe que tem... Você viu no congresso, em agosto, foi um dos congressos mais lindos que eu já fui na minha vida, foi em agosto. E em setembro, desculpa, final de setembro, da semana depois da SPO, eu participei do congresso. E neste congresso, você que tem muitos produtos. E esses produtos, claro, às vezes são excelentes para um e para outro não. Às vezes você não escolheu por preço, às vezes, aquele está com custo menor, para aquele paciente não deu certo. Então é muito difícil a gente garantir. Mas, em média, uma volumização dura 9 meses, 10 meses, 1 ano. Lábio, suco, que é um produto um pouquinho mais pesado, chega a durar 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio, tá? Toxina botulínica, entre 4, 5, 6 meses, para um sorriso gengival, que a gente vai falar já já, dura 4, 5, 6 meses até 1 ano, tá? Então, depende do paciente, depende do produto. Perfeito. Bom? Então, vamos para a próxima já. Conta pra gente o que a harmonização pode contribuir para um paciente com sorriso gengival. Ah, tá. Sorriso gengival. Sorriso gengival foi uma das coisas que eu mais comecei a fazer em 2012 já. Fizemos a minha secretária da Cronon na hora do curso, né? Sorriso gengival. Primeiro, diagnóstico e planejamento. Conhecer a anatomia. Você tem que saber exatamente onde aplicar, né? Quanto aplicar, o menos é sempre mais. Então, comece sempre por poucas unidades. E outra, saber se você, por culpa de uma maxila muito grande, a gente tem também muito bom resultado. Mas se eu tenho um problema esquelético e o meu sorriso gengival é porque a minha maxila é muito grande, muito provavelmente esse paciente é para impactação de maxila com ortognático. Mas quando o que incomoda é apenas o lábio e você vê
que o lábio, aí a Vera me ajuda muito também nessa avaliação de lábio, se eu tenho massa muscular, se o lábio está hipofuncionante e não é um lábio pequeno, muitas vezes a gente melhora maravilhosamente o lábio, que o paciente nunca mais quer pensar em fazer uma cirurgia ortognática de impactação. Ele fala, não, era mais do que eu queria, superou minhas expectativas. Então, lábio é lindo, contanto que seja bem avaliado. E é um dos procedimentos mais baratos, né? Você marca 2, 3 lábios no dia que você está fazendo um outro procedimento com toxina, porque sempre você vai guardar um pouquinho do material e com isso fica mais barato para a paciente que foi fazer uma estética e para pacientes que foram fazer essa parte de terço inferior, de lábio e tudo mais. E lembrando de complementar, se necessário, com o lábio inferior. Porque se eu tenho hipertensão, se eu tenho um lábio hipofuncionante, um lábio curto, maxila alta, o que vai acontecer? Para o paciente fechar, ele vai contrair muito o músculo mentalis. Então, eu tenho que compensar isso daí, tá? Eu tenho que fazer com que este lá baixe, mas esse pare de subir. E aí, claro que entra os exercícios da minioterapia orofacial fonal, que é o que a gente trabalha nos nossos pacientes, eu com a Vera, que é mestre nessa área, e a gente trabalha muito bem nisso. Nossa, muito bom o que você falou, porque tem tudo a ver com a questão da fonoaudiologia, né? Eu já vi casos de, ou então o diagnóstico esquelético, eu já vi casos de excesso de maxila com botox, não fica legal porque tem um excesso, aí a pessoa... Então você tem que ter um... E aí, às vezes, verte o lábio. E tem que saber, inclusive, se nos dois lados eu vou aplicar igual, se eu for usar um ponto só, se eu vou usar 2 pontos, tudo. Anatomia. Ela vai cair de... Perfeito. Vai cair. Tá? Vai cair. Você tá ouvindo? A sua mensagem, sua tela parou. Aí voltou. Muito bom. Amei essa sua ligação com a mioterapia e com o diagnóstico. Vocês estão ouvindo ela? Peraí. Aê, voltou. Eu acho que é domingo, tá todo mundo em casa usando a internet. Aham, pode ser, pode ser. Bom, mas teoricamente tinha que estar todo mundo em casa todos os dias. Pessoal, né? se tiver alguma perguntinha aí, vocês mandam pra gente. Tem muita mensagem aqui legal, depois complementando o que a Vera tá falando. Obrigada pela interação. Né? A Andressa vai dar uma live, eu acho, uma palestra, né, Andressa? Bailarina, dia 24, se quiserem. Ai, Andressa, divulga que eu sou, olha, coraçãozinho, eu sou fã número 1 de carteirinha dela. Muito Ela bom. sabe. Fala para a Andressa que a Rita Baratella de Portugal tá por aí também. Ela deve ter visto, não tá? Porque ela deu curso lá em Portugal, Andressa. Que joia. Você é muito chique, né, Banda? Eu sempre falo, você é muito chique. Eu adoro essa minha vida. É muito gostoso mesmo ouvir tudo isso. E assim, é muito bom porque você está fundamentando na parte do diagnóstico ortodôntico, na relação com a fono, porque são coisas que a gente não ouve falar na harmonização. Eu, pelo menos, não ouço. Então, eu acho fundamental. Conta pra gente também em relação a outras questões, como paciente assimétrico, bruxismo. O que mais, dentro da ortodontia, a harmonização pode contribuir? Sim. Vai cair de... Ai, gente, desculpa aí, viu? As falhas. É alguma coisa ali na internet dela. Cadê ela? Ai, voltou.
Eu tô no G, para mim nada caiu aqui, mas Pois é. com certeza. Mas dá tempo da gente falar. Eu quero que você grave. Muito bom. Nem que você entre de novo depois. É o seguinte, assimetria é um assunto tremendamente complexo e é um assunto que nós ortodontistas temos na nossa mente. Eu sei exatamente se o mento está assimétrico, eu sei que mordida cruzada o meu paciente tem na sala de espera, eu sei exatamente de todas as assimetrias, se eu tenho lado direito, altura facial posterior direita maior que esquerda, eu sei que lado meu paciente mastiga só por uma assimetria de face que ele tem e isto eu não consigo trabalhar com toxina, com preenchedores, esta parte. Mas aquele mento que está ligeiramente desviado, muitas vezes você pode preencher contralateral e dar uma suavizada naquele mento assimétrico. Sorrisos assimétricos. Quantas e quantas vezes eu aplico toxina aqui, não aplico aqui? Quantos pacientes ele tem o baixador do lábio inferior deste lado hipertônico e deste lado não? Eu uso só toxina, só coloco toxina no baixador. Então, estas assimetrias, outra coisa, simetria de preenchimento. Quantas pessoas têm uma face completamente diferente da outra? Eu tenho um malar bem desenvolvido, eu usei muito este lado, hipermaceterismo, tudo isso eu posso controlar. Este ângulo mandibular, porque eu mordo mais desse lado, o masseter está mais volumoso, eu compenso, entendeu? Ou até toxina botulínica, muitas vezes, eu modulando o masseter, ele vai perdendo essa força e vai diminuindo. Aí você me falou também, a simetria é maravilhoso, com preenchedores, com toxina, com tudo. Eu posso trabalhar. Aí você me perguntou de DTM bruxismo. Eu entrei nos cursos pensando nisso. Eu entrei nos cursos, não foi pensando em fazer lábio, em fazer sulco, em preencher sulco. Eu entrei pensando no meu paciente. Trabalho muito com DTM, com bruxismo, com ortopedia, com ortodontia, para tentar melhorar o meu paciente apertador, aquele que quebra dente, que dá endodontia. Eu terminei lindo, ele perde um dente porque ele apertou. Entendeu? Então, eu entrei em tudo isso, principalmente pensando na toxina. Maravilhoso agora, na FAOA, com eletromiógrafo de antes do... Que legal. Então, vamos perder alguma amostragem. Que cada dia a gente estava fazendo a eletromiografia dos pacientes. Então, é claro, com eletromiografia... Caiu de novo. Vamos lá de novo. Não, então, mas com eletromiografia você sabe exatamente, né? Primeiro, fazendo curso bom de anatomia, você sabe exatamente aonde colocar, a compensar um masseter que trabalha mais que o outro. Então, paciente, depois que, olha, agora na quarentena, 3 pacientes que eu faço para dor orofacial, né? Já me ligaram, Wanda, quando você volta, eu tô apertando por causa da quarentena, eu quero pôr de novo. Pacientes meus ortodônticos. Eu nunca coloquei placa no meu consultório dizendo, faço a ROF, harmonização orofacial. Não, são os meus pacientes ortodônticos que me buscam. Então, isso tudo. Thalita, é a paixão. Muito rico, né? A gente tem um tempinho aqui. Eu queria até te falar para você fazer depois umas ou live ou aula de harmonização, até convidar o pessoal para que eles possam ouvir mais. Isso é muito legal, Wanda. Né? Pra gente... Tem muito assunto aí, eu acho que isso é muito legal. E vinda de um ortodontista, é que eu te falei, quando eu falei com você, eu queria conversar com uma pessoa, um ortodontista. Eu acho que a visão da análise facial, do crescimento, é crucial para que entenda e, como você fez muito bem, complementa aí a parte ortodôntica. Né? Tá acabando o nosso tempo aí. Eu quero agradecer a presença de todo mundo. Se você quiser falar um pouquinho dos seus cursos, Wanda, com o pessoal,
te chamar ali com seus amigos. Fica à vontade. Eu vou pedir todo mundo que entrou, que quiser saber mais, claro, me segue no @vandacursosortodontia, que tô sempre não. Eu, Instagram, agora eu tô começando a usar melhor. Ai, vai. Peraí, eu vou tirar e vou pôr de novo. Não, Ai, tô... Desculpa. Aí. Pronto. Voltou. Então, eu agora estou conseguindo usar melhor. Eu era mais do Facebook, eu era da moda antiga. Agora eu estou conseguindo usar. Legal. Então, estou começando a desenvolver um pouquinho mais isso. Mas, claro, eu sempre estou dando com palestra em cursos de ortodontia, em cursos de harmonização, cursos para ortodontistas, isso é o ideal. Quinta-feira agora eu estou numa outra live de um grupo completamente diferente. Vou falar a mesma coisa para um outro público. Público da harmonização que não sabia de ortodontia, entendeu? Então, a gente toda hora tá... Quem quiser me seguir, eu... tento de todas as maneiras, mesmo com a vida louca que eu tenho, a gente vai curtir vocês, né? E vai dar as respostas. E a gente se vê sempre, né, Thalita? Sim, Wanda, eu quero te agradecer muito. Da SPO. Muito obrigada. Eu gosto muito de você, você sabe disso. E eu estou muito feliz. Um relacionamento lindo. Você é uma menina de ouro, tá? Obrigada mesmo por compartilhar um pouco do seu conhecimento. Pessoal que participou, que interagiu. Maravilhosos, seus amigos. Tem a Andressa, que põe a Andressa de novo no seu Instagram para o pessoal seguir, que você vai dar uma live, né? Tem a Priscila também, que falaram com você. A Vera, né? Sua irmã. Obrigada aí, pessoal, pela presença, viu? Eu vou desligar aqui para falar coisas da próxima live. Wanda. Obrigada. Tchau. Tchau. Ai, pessoal, pena que travou um pouco, né? Olha, tenho 2 minutinhos ainda para terminar de falar com vocês. Obrigada por todos que participaram, o pessoal da harmonização aí. Eu vou ver se eu sigo vocês depois também para ver mais, tá bom? Às 19 horas nós teremos o professor Flávio Cotrim. Olha que honra! Daqui a pouquinho estará aqui também nessa live falando sobre detalhes na finalização ortodôntica, na técnica de remoção do aparelho. Tá? E a gente tem uma agenda bem legal aí até segunda-feira que vem. Tá bem espaçado. É final de semana que eu deixo mais preenchido. Mas tem bastante gente aí nessa semana falando de muito assunto bom, pesquisadores, professores de alto nível aí com a gente, compartilhando ortodontia nessa quarentena, né? Que é o nosso objetivo, 1 horinha por dia aí, espairecer um pouco e contribuir para que vocês voltem melhores. Porque a gente vai voltar para nossa realidade, mas melhores, conhecendo mais pessoas, né? Esse é o nosso objetivo. Falar, poxa, no meio da quarentena eu conheci aquele doutor com a Thalita, ou revi aquele professor que fazia muito tempo que eu não vi uma palestra. Enfim, esse é o nosso objetivo, estamos aí. Obrigada por todos. Olha, Lúcia, obrigada, Lúcia, por estar aí, presente Sul, Rita, pessoal todo aí. Sigam a doutora Wanda, tá? Que ela é muito especial, ela é professora lá na SPO. E vocês viram que ela tem uma bagagem boa aí na harmonização também. Tá bom? Um beijão. E eu vejo vocês, então, às 19 horas, tá? Por aqui mesmo, com o professor Flávio Cotrim. Um beijo. Obrigada.